E aí, devs, beleza? Vamos construir uma lista de tarefas, aquela famosa to-do list, com a funcionalidade de drag and drop, né, para a gente conseguir ali arrastar e trocar a posição dos itens, para você adicionar esse projeto no teu portfólio de programação, né? O meu objetivo com esse vídeo aqui é te mostrar como criar elementos HTML usando JavaScript, como escutar eventos, como usar a API de drag and drop e como separar os seus arquivos em módulos, né? Como organizar o seu projeto em módulos para deixar o código melhor, mais organizado, mais legível. Então a minha preocupação nesse vídeo não vai ser criar um layout bonito, mas sim te apresentar todos esses conceitos, tá? Então esse código vai estar disponível no GitHub, pode ficar à vontade aí para fazer melhorias, para adicionar um layout melhor. Então vamos lá. Eu já estou aqui com 3 arquivinhos iniciais criados, tá? O HTML, o CSS e o de script. No HTML eu já tenho aqui a estrutura inicial que a gente vai usar. Então tem aqui o doctype, head, body. Dentro do head tem aquelas tags padrão, title, o link e o script referenciando nossos arquivos. E o meta setando o char7 para o TF8 para a gente não ter problemas com caracteres especiais e acentuação. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu vou adicionar um título. Eu vou colocar aqui lista to do. Vai ser a nossa lista. Eu também estou usando aqui de extensão, para quem interessar, essa live preview. Tá? Essa extensão aqui ela cria um servidorzinho local para a gente conseguir visualizar as nossas alterações em tempo real. Então o que eu vou fazer, clique com o botão direito aqui e vou em Show Preview. Ele abre aqui para mim no Simple Browser do VS Code o nosso HTML. Então vamos lá, adicionei um título, eu vou querer criar aqui um botão, que vai ser o nosso botão de adicionar itens na lista. Vou criar também uma div que vai ser o container da nossa lista. Então eu vou chamar de list container e dentro dessa lista eu vou criar uma lista desordenada. Aí no seu projeto, se você quiser fazer uma lista ordenada, fica à vontade. Aqui eu vou fazer com uma lista desordenada, porque eu não quero que apareça os index ali, 1, 2, 3, né? Eu quero que fique só a bolinha de marcação. Beleza, essa é a nossa estrutura inicial da nossa lista. Deixa eu criar uma outra div aqui, que vai ser um container com todos os outros elementos, para eu conseguir centralizar isso aqui com mais facilidade, usando Flexbox. Agora sim. Então deixa eu adicionar alguns estilos iniciais para a gente conseguir deixar um pouquinho mais bonito. Então aqui no root, eu vou colocar algumas variáveis CSS, só para não ter que ficar escrevendo o hexadecimal das cores várias vezes. Eu vou colocar aqui umas cores que eu acho bonito, que eu uso no meu perfil do Instagram. Se você não segue, @devpedropp no Instagram, lá tem conteúdo diário. Vou colocar também uma outra variável que vai ser para a cor dos formulários. Pronto. Então vamos lá, no body. Body eu vou colocar o margem 0 para ele tirar. Tá vendo que aqui sumiu o espaçamento? Ó, sem o margem 0, ele deixa esse espaçamento. Com o margem 0, ele tira esse espaçamento ao redor do body. Vou colocar uma fonte family diferente, que é a Open Sans. E vamos começar a estilizar. Vou estilizar primeiro a tag container, que é essa mais externa aqui, que vai englobar todo mundo. Eu quero que a nossa lista ela fique centralizada bem no meio da tela. O que eu vou fazer aqui? Falar que a largura dela é em 100%. Vou dizer que a altura vai ser o tamanho da altura da página. E vou usar Flexbox. Então, Display Flex, Align Items, Center, Flex Direction. Vou colocar Column e vou colocar o Background Color usando aquela variável que eu declarei ali em cima de BG Color. Beleza, tá ficando melhor. Agora eu vou adicionar um estilinho para essa list container aqui. Nela eu só vou colocar uma cor de fundo, que vai ser essa variável que eu coloquei aqui, esse branco. Vou adicionar uma largura de 50% e uma altura de 100%. Beleza. E a nossa lista ela vai ser preenchida todo dentro desse container, tá? Lembrando que meu objetivo aqui nesse vídeo não é fazer um layout bonito, tá? Para essa lista. É sim apresentar todos aqueles pontos que eu falei no início do vídeo, tá bom? Bom, por enquanto de estilo é isso. Não vou mexer mais no estilo. Deixa eu puxar o JS para cá, ficar mais perto do HTML. Então, primeira coisa que a gente quer fazer, que esse botão de adicionar, ele funcione. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui no atributo dele, onClick, e quando eu clicar nesse botão, ele vai chamar o método addItem. Então, vamos declarar esse método aqui no JavaScript, então function addItem, e vamos colocar o corpo dessa função agora. Quando o usuário clicar nesse botão, o que eu preciso que aconteça? Eu preciso que aqui no HTML, dentro desse UL, seja criado uma LI,
com algum texto inicial, que o usuário vai alterar depois. Não sei se vocês já conhecem, mas existe um atributo que ele chama Content Editable. E a gente passa um valor booleano, no caso true. Quando eu coloco esse atributo, olha o que vai acontecer. Se eu der 2 cliques aqui, eu consigo editar esse texto, tá vendo? Direto na página. Se eu tirar esse atributo, só para vocês verem, eu já não consigo mais editar. Então a gente quer que tenha esse atributo no LI para que o usuário clique e edite o texto desse item da lista. Então o primeiro momento é isso. O usuário clicou no adicionar, eu preciso que seja criado esse elemento, LI, com esse atributo e algum textinho inicial. Então vamos fazer isso lá no JavaScript. Para fazer isso, eu vou usar o método createElement do objeto document. Então vou colocar aqui, ó, vamos declarar uma variável novo item, chamar o document.createElement. E esse createElement, ó, se eu for com o mouse aqui em cima, ele fala para mim, ó, o argumento dele é uma tag name. Então é a tag do HTML que eu quero que ele crie. Nesse caso é um LI. Então vou colocar aqui LI. Pronto. Aqui eu já criei um elemento de LI. Eu quero que esse elemento ele tenha o atributo Content Editable. Então o que eu vou fazer? Novo item, que é o nosso elemento, ponto, Content Editable igual a true. E eu quero que ele tenha um textinho inicial. Então novo item, ponto, inner HTML é igual, clique para editar. E daí o usuário vai saber que ele tem que clicar no item para atualizar o texto. Feito isso, eu já criei então um elemento com o nosso atributo e com um texto inicial. E atribuí esse elemento novo uma variável que chama novo item. Agora o que eu preciso fazer é adicionar esse novo item dentro da nossa lista, né? Dentro do elemento UL. Para fazer isso eu preciso pegar esse elemento e dar um append child nele, passando esse novo item. Vamos voltar aqui no HTML, no UL, que eu vou fazer aqui é adicionar um ID. Vou chamar ID, vai ser lista mesmo, nossa ID. E aqui no script eu vou atribuir para uma variável lista o document.getElementById e vou passar o ID que a gente colocou na lista, que é a lista. Aqui eu poderia usar outro método, né? Se você não quiser usar esse getElementById, você pode usar, por exemplo, o querySelector. E aí aqui você vai passar um hashtag lista indicando que esse valor aqui é o ID da lista, tá? Eu vou usar o getElementById mesmo. Bom, atribuir ele na variável lista, então vou chamar aqui lista.appendChild e vou passar como argumento o item que a gente criou. Um novo item. Pronto, só que isso aqui já deveria estar funcionando. Vamos ver? Ah lá, que beleza. Se eu clicar, consigo editar. Bem simples, né? Então pronto, ó, só com essas linhas de código a gente já tem um botão adicionar funcionando aqui na nossa to-do list. Bom, agora que a gente tem um botão de adicionar, né, pode ser que o usuário ele queira remover esse item. Então a gente precisa de um botão de remover. Vamos voltar aqui no HTML, vamos fazer um exemplo para a gente entender o que a gente quer. Então a gente quer um LI que tenha um texto e na frente desse LI a gente quer um botão para remover, mas olha como ele ficou aqui, ficou um embaixo do outro, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou criar uma outra div que eu vou chamar, vou colocar uma classe CSS nela que vai chamar listContainer e dentro dessa div eu quero que tenha esse LI e esse button, certo? Por que eu criei esse container aqui? Só uma correção que aqui não vai chamar listContainer que a gente já tem aqui em cima, né? Vou chamar ele de itemContainer, que é o container do item da lista, tá? Então, por que eu criei esse container? Para eu conseguir estilizar, né? Para deixar esse botão remover aqui na frente do texto, tá bom? Então, vamos adicionar esse estilo. Então, aqui embaixo eu vou criar um item container. Vou falar que ele é display flex e já vai arrumar para mim. E vou colocar um gap. O gap é um espaçamento, né? De linhas e colunas aí dentro do display flex. Vou colocar um gap de 8px para não ficar grudadinho. Beleza, já temos o que eu quero. Então, o que eu preciso é isso. Uma div, uma LI e um button. Deixa eu apagar isso e vamos voltar para o script. Então aqui no script a gente já está criando o elemento LI, né? Agora eu preciso criar um elemento button. Então o que eu vou fazer? Vou declarar uma outra variável que vai chamar novo botão. Vou chamar o mesmo método document.createElement. E agora eu vou passar que eu quero que ele crie para mim um elemento do tipo botão. O texto desse elemento botão vai ser remover, então novo botão.innerHTML é igual a remover. E aqui eu já vou aproveitar uma coisa que eu nem coloquei no exemplo, mas esse botão ele vai precisar ter um atributo onClick também, né? Para a hora que eu clicar nele eu chamar algum método, né, que vai remover esse item da lista. Então eu já vou colocar aqui em novo botão, eu vou chamar o método addEventListener
que esse método ele vai ficar escutando algum evento, e esse evento que eu quero que ele escute é o evento de clique, né? Então quando o usuário clicar, eu vou fazer alguma coisa. Esse fazer alguma coisa vai ser remover o item, né? Esse segundo argumento aqui, ó, conforme está mostrando, ó, ele é uma função. Então ou eu posso fazer assim, passando o nome da função, e aqui embaixo eu declaro essa função, né, e faço a implementação dela, ou eu posso fazer uma arrow function e aqui dentro eu coloco o que eu preciso. Nesse caso, eu vou declarar a função fora. Por quê? Porque se em algum momento a gente quiser remover esse evento, né, a gente faria o seguinte, a gente colocaria um novo botão, pronto, remove event listener, fala qual que é o evento e aqui eu precisaria passar a função, né? Então se eu declaro uma arrow function aqui, eu não vou conseguir remover ela no remove event listener, tá? Por isso que eu vou fazer ela fora desse argumento. Então vamos lá, remover item, deixa eu apagar isso que eu não vou precisar. E aqui embaixo eu vou declarar essa função remover item. Então o que ela vai fazer? Ela vai receber como parâmetro um evento, que aqui dentro desse evento a gente vai ter o nosso elemento HTML na hora que o usuário clicar no botão de remover. Então vou criar uma variável item removido e vou pegar o target.parentNode, né? Porque lembra, quando o usuário clicar no remover evento, o que vai estar vindo no target é onde o botão está dentro, né? Que é o dentro do LI. Eu quero o nó pai desse elemento, que no caso vai ser a nossa div container, né? Porque eu quero remover tudo, eu não quero remover só o botão, eu quero remover o container do item, o item, que é o LI, mais o botão. Então por isso que eu vou pegar o parent node desse evento. Vou pegar de novo a nossa lista, então const list é document.get element by id, passando o id da lista, que é lista, e vou fazer um lista.removeChild, passando qual item que eu quero que seja removido, né? Que eu peguei aqui na variável. Então pronto, a gente já tem aqui o nosso método de remover sendo atribuído no evento do nosso novo botão. Então agora o que a gente precisa fazer? A gente precisa criar um outro elemento, que vai ser aquele elemento de div, que é o container, aonde tanto o item quanto o botão vão estar dentro, tá? Então vamos fazer isso. Então aqui vamos repetir o mesmo processo, ó. Vamos criar o container agora. Então vou colocar const novo container, vai ser document.createElement. E agora é uma div. Eu quero que esse novo container ele tenha uma classe CSS. Então eu vou colocar novo container .classList.add, o nome da nossa classe, que é item container, e eu quero que dentro desse container a gente tenha esses dois elementos. Então eu vou fazer aqui novo container.appendChild, passando o novo item, que é o LI, e a mesma coisa passando o novo botão. Beleza, e agora eu preciso fazer uma alteração, né? Que eu não quero mais fazer o appendChild na lista, que é a tag o L do novo item, né? Eu quero fazer o appendChild do container. Então vou mudar aqui. Pronto, com isso é para nossa listinha já tá funcionando, tanto adicionar quanto remover. Vamos ver. Aqui eu ainda edito. Se eu quiser remover, aí que beleza. Vamos adicionar vários. Remove, mover em outras ordens. Beleza, tá funcionando certinho. Vocês podem ver que o nosso código aqui ele tá todo misturado, né? Tá tudo num blocão só. A gente pode melhorar esse código, né? Fazendo umas refatorações, por exemplo. Esse trecho pode ser uma função separada, esse trecho também, esse trecho também. Então vamos fazer isso para deixar nosso código mais legível, tá bom? Então eu vou declarar aqui a primeira coisa. Vou declarar uma outra função que eu vou chamar de function create new item. E dentro dessa função eu vou colocar esse trecho aqui, o trecho de criação da nossa novo item, né? Da tag LI. E vou retornar esse novo item criado. Então agora, nesses trechos, em vez de eu fazer toda essa lógica dentro do addItem, eu vou chamar essa função e atribuir para o novo item, né? Agora vamos fazer a mesma coisa para o botão. Então, function create remove button, vou copiar essa lógica, passar para o nosso método e retornar o botão criado. Agora aqui no addItem, mesma coisa, eu apago a lógica, faço a chamada para o método e atribuo um novo botão. Agora para o container, né, eu vou fazer uma função só para ele também, mas vai ser um pouquinho diferente, né? Porque não vai ser só um create new container, né? Eu quero construir um novo container, porque eu vou criar esse elemento div, adicionar a classe CSS e eu vou fazer append de dois nós nele. Então, o que eu vou fazer? Eu vou copiar já esse código, vou criar uma nova função, que agora eu vou nomear de build new item container. E essa função vai ter um parâmetro, elements.
Vou colar aqui essa lógica e agora a gente vai fazer o seguinte. Esse Elements, ele vai ser um objeto. Ele vai ser um objeto que vai ter uma propriedade item, que é um elemento, e vai ter uma propriedade botão, que é outro elemento HTML. Então vamos fazer aqui, ao invés de novo item, vai ser elements.item, elements.botão. E aqui eu vou retornar o novo container. Então, na hora que eu for fazer a chamada aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou até declarar aqui de novo, para eu não me perder. Novo container, chama a função, e aqui eu vou passar um objeto, que vai ser item, vai ser o novo item, e botão vai ser o novo botão. Pronto, aqui eu vou conseguir criar já o meu container. Posso apagar esse código e por fim eu faço o append aí na lista. Então esse código eu vou até deixar ele aqui mesmo, não vou separar ele não. Olha como o nosso código ficou bem mais fácil de ler, bem mais fácil de entender. Então se eu olhar o add item, agora eu sei, o novo item está criando um novo item, novo botão cria um novo botão, e o novo container vai fazer a construção de um novo container que por fim eu vou adicionar na nossa lista. Bem melhor, né? Se a gente for olhar aqui, ó, tá funcionando do mesmo jeito, tá? Então com esse código a gente já tem pronta a nossa lista to do. Ainda não tem o drag and drop que a gente vai fazer daqui a pouco, mas a lista to do já tá pronta. O que eu quero fazer agora é transformar esse script, esse código, esse projeto em módulos JavaScript, tá? Porque como eu vou começar a criar agora, daqui a pouco a funcionalidade de drag and drop, então eu quero que o código fique o mais organizado possível, né? Se eu for adicionar toda a lógica do drag and drop junto aqui nesse script.js, isso aqui vai virar um bloco enorme de texto. Então eu quero transformar em módulos. E como a gente faz isso? Deixa eu fechar o Simple Browser, que agora não interessa. Primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu vou criar uma pasta. Eu vou criar uma pasta que eu vou chamar de módulos. E dentro dessa pasta, eu vou criar dois scripts. O primeiro script vai ser add_remove.js, onde eu vou passar toda essa lógica aqui para ele. Então eu vou copiar todo esse código, recortar na verdade, colar aqui dentro, deixa eu organizar, beleza. E eu preciso exportar essas funções para eu conseguir chamar ela aqui no script. Então vamos ver o que eu vou exportar aqui. Eu vou exportar só a add item, né? Porque é só ela que eu vou precisar na hora que o usuário clicar no botão. Então eu vou colocar export add item. Pronto, eu já consigo importar aqui. Porém, vou até mostrar para vocês. Se eu tentar chamar o add item aqui, add_remove.js, esse código ele vai lançar um erro, né? Porque o nosso HTML ele espera um script normal, né? Quando a gente está usando o type, o tipo de módulo, né, no JavaScript, quando a gente usa módulos, a gente precisa declarar aqui type módulo, que aí sim o JavaScript vai entender o que a gente está fazendo com os nossos scripts, tá bom? Agora aqui eu não vou fazer essa chamada direto, né? Eu quero que esse add item também esteja dentro de um evento. Eu vou voltar aqui no HTML e eu vou trocar. Ao invés de onClick add item, eu vou adicionar um ID para esse nosso botão, colocar add_btn, e aqui no script eu vou pegar esse botão, então const btnl é igual document. Agora eu vou usar o query selector só para variar um pouco, passando o nosso ID, e vou adicionar um listener no evento de clique. Então btnl.add_event_listener no evento de clique, e vou passar uma função, e dentro dessa função eu vou chamar o add item. Então o usuário clicou no botão, vai ser acionado esse evento e vai adicionar o item, tá? Por que eu não fiz, sei lá, uma outra função aqui e dentro eu chamei o add item e aí eu deixei o onClick aqui? Porque isso vai gerar um erro, né? Porque esse nosso módulo ele não vai ser global na hora que tiver sido feita a construção desse elemento HTML. Então vai lançar um erro como se a função que a gente declarou aqui, ela não existisse. É por isso que a gente faz dessa forma. Então pronto, aqui tudo certo. Vamos testar. Deixa eu voltar ao Show Preview. E continua funcionando, belezinha. Então agora o que a gente quer fazer é criar a nossa funcionalidade de drag and drop para nossa lista. E para fazer esse drag and drop, a gente tem alguns passos aí que precisam ser executados. O primeiro deles é adicionar o atributo draggable nos elementos que a gente quer que sejam arrastáveis. Então, por exemplo, aqui a gente tem uma div, certo? Com uma classe item container. Essa vai ser a div que a gente vai querer arrastar para trocá-la de posição. Então ela precisa ter um atributo que chama draggable igual a true.
esse Draggle também aceita um booleano. Então, sem esse atributo, a gente não consegue arrastar o elemento. Então, a primeira coisa, adicionar esse atributo Draggable no nosso container. Depois a gente vai precisar escutar alguns eventos que são disponibilizados pela API de drag and drop do JavaScript para fazer aí a nossa lógica, tá? Existem vários eventos nessa API, por exemplo, drag start, drag over, drop, né? O drag start, por exemplo, é quando o usuário ele clica no elemento, ele começou a arrastar, esse evento vai ser acionado. O drag over é quando o usuário está arrastando o elemento por cima de outros elementos. Esse evento drag over vai ser acionado. E o drop é quando o usuário está arrastando, ele solta o elemento. Aí esse evento drop vai ser acionado, tá bom? Para esse nosso exemplo aqui da lista to do, nós vamos usar o drag start, o drag over e o drop, tá bom? Lembrando que essa lógica que a gente vai criar aqui é uma lógica simples, né? Tem várias formas de você fazer esse drag and drop numa lista, né? Dependendo do resultado que você quer alcançar. Eu escolhi uma lógica mais simples possível, né? Para a gente conseguir entender como usar esse recurso do drag and drop, tá bom? Da maneira mais fácil, mais clara. Então deixa eu apagar esse texto que eu pus aqui. Deixa eu fechar o live preview. Então já vamos aproveitar os nossos módulos aqui. Eu vou criar um outro arquivo de script dentro da pasta módulos. Eu vou nomear de drag drop.js, que vai ser onde vai ficar a nossa lógica do drag and drop. Eu já vou adicionar aqui umas chamadas de funções. Por enquanto eu vou deixar vazia, mas só para a gente ter já um corpinho para esse script. Então vou colocar aqui um drag start. Vou colocar uma função onDragOver, também tem como argumento um evento. E vou colocar uma outra função onDrop, quando o usuário soltar o elemento, que também tem como argumento um evento. Pronto, a gente vai usar esses três carinhas aqui. E já como a gente está nos módulos, né? Eu preciso exportar essas funções para eu usar lá no outro script. Então vamos exportar onDragOver, vamos exportar onDragStart e vamos exportar onDrop. Vamos voltar aqui no nosso script de add remove, lá na parte da criação do container. Então lembra que eu falei do atributo Draggable? A gente precisa aqui na construção do container existe esse atributo. Então vamos colocar aqui embaixo, novo container.draggable igual a true. Então todos os containers que forem criados quando o usuário clicar no botão adicionar já vão ter esse atributo. E vamos adicionar os eventos, né, da API de drag and drop. Então vamos colocar aqui o novo container.addEventListener, evento dragStart, chamando aquela função lá do outro script, onDragStart. Vamos adicionar o evento dragOver, chamando a função onDragOver, e vamos adicionar o evento drop, chamando o nosso método drop. Corrigir aqui, colocar um .js. Então beleza, criou um item, criou um container novo, ele já é arrastável e ele já está escutando esses três eventos da API de drag and drop do JavaScript, tá? E aqui eu retorno o nosso container. Uma outra coisa que eu vou precisar fazer é ter um ID para esse container, né? Na hora que a gente for desenvolver a lógica do drag and drop, vocês vão ver que a gente vai precisar identificar qual container que está sendo arrastado para trocar de posição. Então já vou aproveitar aqui, vou colocar um ID nesse container. Então novo container .id é igual a quê? Esse ID ele precisa ser único, né? Então não posso colocar aqui por exemplo, porque ele não vai ser único, né? Sempre que criar seria esse ID. Então o que eu vou fazer? Eu vou criar uma lógicazinha aqui, preciso usar uma template string aqui. Então o prefixo desse ID vai ser C e um hífen, porque sim, tá? Não tem um porquê aqui, é só para começar com uma letra, um caractere. E aqui dentro eu vou adicionar um date .now. Esse date.now ele nunca vai ser igual, né? Então aqui eu consigo garantir que eu vou ter um ID único, porque quando eu chamo esse método, ele vai me retornar o número em milissegundos referente ao tempo, né? Referente à hora, data e a hora que foi clicado, que foi chamado esse método. Por isso que eu vou usar dessa forma. Por exemplo, aqui seria criado algo assim, C traço e um monte de número, entendeu? Então aqui eu vou ter um ID1. Bom, para essa parte do add remove, a única alteração que eu preciso é essa. Agora vamos aqui no script do drag and drop, que a gente vai fazer as implementações desses métodos. Então aqui no drag start, o que a gente precisa fazer é atribuir no objeto data transfer do evento qual o evento que está sendo arrastado, né, pelo usuário. Para fazer isso a gente faz a seguinte coisa: event.datatransfer.setData, e esse setData ele aceita dois argumentos, uma chave e um valor, para armazenar
nesse objeto data transfer. O primeiro argumento geralmente é o formato do dado, mas se você passar qualquer outro valor aqui, ele vai funcionar. Vamos seguir o padrão de formato de dado, como está na documentação do MDN, e vamos colocar aqui um text plain. E o valor vai ser o ID do elemento que está sendo arrastado, que é aquele ID que a gente gerou lá no outro arquivo, aquele ID único, usando o dateNow. Então, event.target.id. Pronto, quando o usuário começar a arrastar, é isso que eu preciso. No drag over, eu também preciso só de uma linha, que é o event.preventDefault, porque o comportamento padrão de quando eu arrasto um elemento sobre outros elementos é justamente proibir que um elemento seja solto em cima de outro. É por isso que a gente vai fazer esse prevent default aqui. A gente está falando para o navegador, ó, eu não quero que você faça o comportamento padrão de proibir que eu arraste um elemento sobre outro e solte eles, tá? Agora no onDrop é que vai ter toda a nossa lógica aí para trocar os itens de posição. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu vou pegar o nosso elemento de lista. Então vou fazer um document, vou usar o query selector de novo, passando o ID da nossa lista e atribuindo essa variável listL. Agora, para ficar claro o que é esse evento, eu vou declarar aqui um const targetL, que é o nosso evento de destino, nosso elemento de destino, e vou falar que ele é o event.target. Esse targetL, ele vai ser o elemento que está por baixo de onde a gente está arrastando, né? Ou seja, é o elemento que a gente vai soltar o elemento que a gente está arrastando, tá? Então é o elemento de destino. Agora eu quero pegar esse ID que eu salvei no data transfer, porque esse ID, ele é o ID do elemento que eu estou arrastando, ou seja, é o elemento que eu quero que troque de posição com o elemento destino. Então vou criar aqui uma variável ID, vou pegar o data transfer do evento, e agora em vez do set data, eu vou fazer um get data. Eu quero recuperar aquela informação, passando a chave que a gente definiu lá, que é o text plain. Se eu tivesse colocado aqui, por exemplo, elemento, aqui eu poderia usar o elemento. É que esse formato text plain, ele é um padrão. Existem outros formatos também, mas se você for olhar a documentação da MDN, você vai ver que ele usa esses formatos. Agora que eu tenho o ID, eu vou recuperar o elemento. Então vou fazer const dragging element, que vai ser o elemento que a gente está arrastando. Vou fazer um document.get element by ID. Agora eu vou fazer assim para não ter que usar template strings, tá? Se eu fosse usar o query selector, eu teria que fazer dessa forma, query selector, porque esse ID ele está numa variável, né? Então eu ia ter que declarar uma template string aqui e passar o ID para eu conseguir pegar esse elemento, colocar essa hashtag na frente. Então, para ficar mais claro, eu vou fazer com o getElementById. E agora vem a nossa lógica de trocas de posições, tá? Como eu disse, eu pensei numa lógica mais simples, justamente para que seja o mais claro possível passar para vocês. Então, o que eu vou fazer? Dentro deste listL, que é a nossa UL, ele tem um array com todos os elementos LI dentro. Então o que eu vou fazer? Vou declarar uma variável const listItens para recuperar os nós que estão dentro desse elemento UL. Então aqui vai ter ul.children, só que ele não retorna um array, ele retorna uma coleção de elementos HTML. Se eu fizer dessa forma, eu não vou conseguir pegar o index. Então eu vou transformar esse .children num array. Vou usar aqui array.from e passo como argumento listl.children. E aqui eu já vou conseguir manipular esse listItens como um array, tá? Agora eu quero dois index. Eu quero o index, ou seja, a posição do elemento que eu estou arrastando dentro desse listItem, e eu quero a posição do elemento de destino dentro desse listItem. Então vamos lá, const draggedIndex, então o index de quem está sendo arrastado. Vou fazer um listItens.indexOfDraggingElement e eu vou colocar aqui um dropedIndex, que é o nosso elemento de destino, que vai pegar o index do elemento de destino. Pronto, já tenho os dois index. Por que eu estou fazendo isso? Só para vocês entenderem. Quando eu clicar e arrastar para transferir a posição desse elemento, se eu estiver indo de cima para baixo, né, ou seja, eu quero trocar esse primeiro com esse segundo. Então eu quero que esse primeiro seja adicionado depois desse segundo elemento. Ou seja, se o index do primeiro for menor do que o segundo, eu preciso adicionar ele depois do segundo. Se eu fizer o contrário, se eu quiser arrastar, por exemplo, esse último para o item anterior, eu quero fazer o contrário. Eu quero que esse último seja inserido
antes do anterior. Então o index dele vai ser maior do que o index de destino. Por isso que a gente pegou os index lá no outro script, tá? Isso daqui a pouco vai ficar mais claro. Então agora vamos pôr a lógica. Se o index de quem eu estou arrastando, ele for maior do que o index de destino, eu quero inserir ele antes, certo? Para fazer isso, eu vou usar o método insert adjacent element do JavaScript. Vou pegar o item de destino, que é o target.l. Vou pegar o parent node para que eu pegue a div inteira e não só o li ou o botão. Eu quero a div que tem esses dois itens dentro. E vou chamar esse método insert adjacent element. Esse método ele aceita dois valores como parâmetro, que é a posição que eu vou inserir esse elemento e o elemento que vai ser inserido. Então, se o index de quem eu estou arrastando for maior do que o index de destino, significa que esse elemento arrastável está embaixo, né? Eu estou arrastando de baixo para cima. Então, eu quero que ele seja inserido antes. Então, aqui eu vou colocar before beginning e passar o elemento que eu estou arrastando, que é o dragging L. Agora, se for o contrário, então, se o index de destino ele for maior do que o index de quem eu estou arrastando, eu quero que ele seja inserido depois do elemento. Então, a mesma coisa, target.l, parent node, para pegar toda a div, chamo o método de inserção, e agora, em vez de before beginning, eu vou colocar after end. E todos esses nomes, essa string do primeiro argumento aqui, ela está disponível lá na documentação da MDN, né? Quais são as possibilidades aqui de posicionamento, tá? E vou passar no segundo argumento o elemento arrastável. Pronto, só com essa lógica, se eu não errei nada, com essa lógica aqui a gente já tem funcionando um drag and drop da nossa lista. Vamos ver? Vamos testar aqui, ó. Vou adicionar 4 elementos. 1, 2, 3, 4. Então, ó, se eu clicar, segurar e arrastar, ó, já consigo arrastar esse elemento, ó, esse item da nossa lista. Vou trocar 1 com 2, então tem que ficar 2 e 1, hein? Vamos ver. Ó, 2 e 1. Beleza, trocou de posição. Agora vou trocar 1 com 3. Tem que ficar 2, 3, 1. 2, 3, 1. Agora eu vou trocar o 1 com 2. Então o que vai acontecer aqui? Eu quero que o 1 ele venha antes do 2, correto? 1, 2, 3, 4. Certo. Trocar o 4 com 1. Quero que o 4 ele venha antes do 1. Vai ficar 4, 1, 2, 3. 4, 1, 2, 3. Trocar o 2 com 1, 4, 2, 1, 3. Então certinho, já temos aí o drag and drop da nossa lista to do. Olha que beleza. E aí, o que vocês acharam aí desse projetinho? Vocês gostaram? Vocês fariam diferente? Ficaram com alguma dúvida? Deixa aí no comentário, né, pra gente ir conversando. Com esse projetinho aqui, então você viu como criar elementos HTML usando JavaScript, como escutar eventos, como usar a API de drag and drop e como organizar os seus arquivos em módulos no JavaScript, tá bom? Espero que tenham gostado, muito obrigado por ter assistido, curte, compartilha, me segue no Instagram, valeu!